Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos, muito boa tarde para vocês, início de semana, segunda-feira, vamos falar sobre Botafogo. Todos os dias a gente está aqui no YouTube conversando sobre o nosso glorioso, né? Torcendo por dias melhores, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa falar aqui a verdade com vocês, que a situação não está nada boa no Botafogo, em todos os âmbitos, cara, no futebol, em relação a contratações, não tem dinheiro no orçamento para contratar e com isso o Botafogo vai perdendo oportunidades no mercado. A diretoria sabe que precisa reforçar o seu setor ofensivo, mas sem dinheiro as coisas não funcionam, essa é a grande realidade. Se o orçamento está curto, o Botafogo perde todas as disputas que ele tenta fazer no mercado. E o Botafogo ficou com menos uma opção agora para tentar contratar um ponta-direita. Eu já vinha falando aqui nas últimas semanas que o Botafogo perdeu a disputa pelo Luciano Juba, que fechou pré-contrato com o Bahia. O empresário está negando, as pessoas ainda estão meio que negando essa informação, mas jornalistas estão bancando isso porque imagina um jogador que vai jogar no Sport até agosto. E em setembro ele vai para o Bahia, que é um rival do Sport, um rival histórico, apesar de não ser do mesmo estado, né? Os dois são rivais, aí as torcidas do Sport e Bahia não se gostam, tem aquela rivalidade de futebol, né? Então, tá todo mundo tentando despistar, mas o fato é que Luciano Juba vai para o Bahia a partir de setembro. Página virada, Luciano Juba é menos uma opção. Nesse vídeo aqui eu vou falar de mais um jogador que vai ser reforço do Bahia, que resolveu investir esse ano, né? O Grupo City aí abriu a carteira e vem aí pegando alguns jogadores no mercado brasileiro. Trata-se do Ademir, atacante do Atlético Mineiro. O Bahia formalizou uma proposta de 2,5 milhões de dólares para o Atlético Mineiro e encaminhou a contratação do Ademir, que se destacou no América Mineiro, aí saiu do América, foi para o Atlético. Lá no Atlético ele não se firmou, até teve alguns jogos legais, mas o fato é que no geral o Ademir acabou não conseguindo ser destaque no Atlético Mineiro, e agora o Bahia contrata o jogador acreditando que ele vai repetir aí o bom futebol do América Mineiro lá no Bahia. O Botafogo não chegou a fazer proposta oficial pelo Ademir, mas não chegou por quê? Porque o Botafogo, antes de fazer uma proposta oficial, é assim que funciona. O Botafogo consulta os valores, vai lá, pergunta como é que tá aí a situação aí, quanto é que vocês querem, né? O jogador está interessado em vir? Como é que tá a situação? É assim que funciona. Você não chega já fazendo uma proposta oficial na mesa, você pergunta primeiro se tem condições, como é que tá funcionando a situação. O Botafogo foi lá, fez essa consulta, se interessou pelo Ademir. Porém, o Botafogo sempre naquela estratégia, né? Empréstimo com opção de compra, de graça. No Botafogo não quer pagar nada para ninguém. Não tem orçamento para pagar. Não tem dinheiro para transferências. É assim que o Botafogo passou a janela toda sem gastar R$1. Segovia veio de graça, o Marlon Freitas veio de graça, o Di Plácido veio por empréstimo, de graça. Então o Botafogo não tem dinheiro. É simples, é direto e reto. Não tem dinheiro para contratações. O orçamento para essa janela de transferências foi 0. É bem simples. E a janela fecha daqui a 15 dias. Vai ser uma surpresa muito grande se o Botafogo, faltando 15 dias, mudar toda a estratégia dele de uma janela que ficou aberta aí 3 meses, 4 meses de janela aberta. Vai mudar agora? Só se mudar talvez no desespero aí no final das contas, desespero, faltando 10 dias aí. Pode ser que aconteça. Quem manda é o americano, é o John. Mas passou 3 meses aí com a fonte seca, sem dinheiro nenhum para contratar. E aí fica difícil você contratar bons jogadores de graça. Precisa ter dinheiro, não adianta. O Grupo City no Bahia chegou colocando dinheiro na mesa. É claro que eles vão ganhar a negociação. Foi lá, falou, Atlético, tu quer quanto? O Atlético, quero tanto. Então toma aqui, toma, 2,5 milhões de dólares, manda o cara viajar, manda para Salvador. É assim que funciona, cara, não tem mistério o futebol. Ou tem dinheiro ou não tem. Botafogo, nesse momento, desde a segunda janela de transferências, está gastando menos com jogadores e não está comprando.
Tá só pegando jogador por empréstimo ou então livre no mercado. Não tem dinheiro, não tem orçamento. Até acredito que tenha dinheiro, mas o John não quer gastar. Então, assim, não tem muito o que falar. Vai perder todas as negociações de jogadores bons. Aí o que vai trazer? Vai trazer um refúgio, né? Um jogador, sei lá, que tá na reserva de algum time. Ou então um jogador que tá esquecido em algum lugar. É assim que vai vir. Reforço para quem não tem dinheiro, não tem orçamento para gastar. É muito claro as coisas, tá? Não adianta a gente ficar aqui iludindo o torcedor de uma coisa que não vai acontecer. Não esperem grandes reforços, não esperem reforços de destaques para o Botafogo, enquanto o Botafogo não mudar essa situação. Se na segunda janela o Botafogo resolver ter orçamento para gastar, aí a gente volta a falar que a gente pode esperar uma contratação de nível melhor. É com esse elenco que a gente vai para o restante do ano. Se você, torcedor do Botafogo, estava com algum tipo de expectativa de títulos, de uma temporada de Botafogo brigando lá em cima, acho muito difícil que isso vá acontecer, porque o Botafogo tinha carências no elenco do ano passado que precisava suprir essas carências. Além de o Botafogo não ter conseguido, o Botafogo perdeu jogadores, que foi o caso do Jefinho, o Júnior Santos, e não conseguiu repor a saída desses atletas. Então, se o elenco do ano passado do Botafogo já não ganhou títulos e era justo não ganhar porque tinha acabado de ser montado, tinha acabado de chegar diversos jogadores no ano passado, esse ano tinha a expectativa do Botafogo melhorar o seu elenco para quem sabe disputar um título aí, né, de Copa do Brasil, um título da Sul-Americana. Eu acho que o Botafogo não conseguiu melhorar o elenco dele. Acho que o Botafogo conseguiu descer o nível do elenco, pelo menos com essa primeira janela de transferências. Essa é a minha percepção e é o que o time está demonstrando em campo também. As carências continuam, a gente continua sem pontas, o Vitor Sá não funciona, o Sauer, que custou 12 milhões de reais no ano passado, é a última opção hoje do treinador, porque não funcionou também. Então, assim, o Botafogo realmente pegou a expectativa que estava da torcida lá no alto e jogou para baixo. Hoje a expectativa do torcedor é realmente muito baixa e com razão. Com razão, porque o Botafogo fez uma janela de transferências, na minha opinião, faltam 15 dias para acabar. Daqui a 15 dias eu vou fazer um vídeo sobre qual foi o resultado dessa janela de transferências. Mas já estamos se encaminhando para o finalzinho aí. Realmente, o Botafogo está caminhando para fazer uma janela de transferências muito ruim. Muito abaixo, sem dinheiro, sem contratações boas, né, de jogadores para ser titular. Todas as contratações do Botafogo, o de Plácido está sendo titular porque o Rafael está muito mal, mas eu acho que se os dois estiverem num equilíbrio, assim, eu tenho minhas dúvidas se o de Plácido vai ser titular. Então, sim, o Marlon Freitas é reserva, o Segovia foi a melhor contratação da janela para mim, mas também é reserva, mas faltou muita coisa para essa janela de transferência do Botafogo, faltou dinheiro, faltou planejamento, faltou estratégia, faltou tudo nessa janela do Botafogo, muito abaixo, muito ruim, e o ano começa pela janela de transferências. Você é campeão no final do ano com um planejamento no início dele sendo muito bem feito, e o planejamento do Botafogo não foi bom, realmente, muito ruim, e o Botafogo vai pagar caro por isso. Um abraço, e é isso, a gente vai conversando ao longo da semana, mas a gente já inicia a semana falando verdades que muita gente não gosta de ouvir, mas elas precisam ser ditas. Um abraço.